Errou Cara, muito. Dom Pedro é um... Quem é o teu personagem preferido da história? O Dom Pedro I. Tu queria um gancho, né? Não, o Dom Pedro I. Pois é, obrigado. É o Dom Pedro I. Que eu acho que ele é mais humano. Ele é ele. Ele é daquele jeito que ele se expõe. Nas cartas, na forma de ser e tal. Dom Pedro II, não. Ele é mais. Ele é a antítese do pai. Ele é criado para não ser aquele cara daquele jeito. Mas ele é. Na verdade, ele tem um monte de amante e tal, mas ele sabe disfarçar mais do que o pai. Entendi. Né? Então tem essa questão de temos que moralizar o império. Então vamos criar uma criança, né? Ele fica órfão com 6 anos. Órfão não, o pai vai embora, ele tem 5 para 6. É porque E ele é criado dentro dessa corte que está criando um outro cara que não seja o Dom Pedro I, entendeu? Porque o Dom Pedro I é ele é espontâneo, ele fala o que pensa, vai ter amante, não vai ter vergonha de falar que tem amante, de mostrar que tem amante, vai fazer um monte de bobagem, mas também vai acertar muita coisa. E depois, aos poucos, ele vai, principalmente na Europa, depois da abdicação, aí ele vira um outro Dom Pedro, porque daí ele tem mais freios. Tá. E aí ele vai, tanto que em Portugal ele é o libertador, ele é o cara que vai lá, que vai enfrentar o cerco do Porto, vai lutar contra o irmão que era absolutista, ele liberal, vai dar a Constituição para Portugal, também deu Constituição para o Brasil, deu Constituição para Portugal, abdicou 4 coroas. Ele era para ofereceram coroa além de Portugal, da Espanha, ele abdica as 2, oferece a da Grécia e da Espanha. Era um cara que nasceu para ser rei, mas assim, ele fazia o papel dele, mas não. E para desespero dos generais no Porto, ele tinha desespero. Onde estava sendo bombardeado era onde ele ia. Sabe, o cara não tinha medo, ele se jogava de cara. E essa humanidade dele, essa coisa, essa sede de viver dele me fisga. É uma coisa bem interessante. E ele era. Pelos relatos que a gente tem por cartas e escritos aí, dá pra sentir que ele era um cara que amava o Brasil, de certa forma? Sim. O tempo todo, mesmo lutando em Portugal, porque aí ele já abdicou a coroa de Portugal e ele está lutando pela filha, porque ele colocou a filha como herdeira de Portugal. Então ele está lutando pela coroa da filha. Então, assim, nas cartas que ele escreve para o Dom Pedro II, que ficou no Brasil, o sonho dele o tempo todo, saudade do Rio de Janeiro, saudade do Brasil, que assim, o que ele queria era poder acabar com as coisas lá e voltar para cá para ser, nem que fosse um mero cidadão comum. Tá aqui. Nunca iria Claro ser. que não. Mas o sonho dele era esse, sabe? Eu tenho muita Assim. dificuldade de acreditar nisso, Paulo. Por quê? Sendo bem sempre porque eu não acho que... Assim, o Dom Pedro é realmente um apaixonado pelo nosso país, mas é importante dizer que, beleza, ele fez as conjunturas para sair daqui, mas ele poderia ter feito as conjunturas para voltar para cá, né? Ele não quis. Então Porque ele não era tão apaixonado. Não, porque a questão é a seguinte, queriam que ele viesse e tomasse a regência no lugar do filho. E ele falou que isso ele não faria. Tem encontro dele com o irmão do José Bonifácio. José Bonifácio manda o irmão dele, o Martim Francisco, para Portugal para tentar fazer isso. Ele fala, eu só volto se os brasileiros me quiserem como mas aí regente. também é uma coisa que parece jogador de futebol. Só volto no colo do povo. Aí fica meio complicado. Porque ele poderia chegar... A gente tá aqui elocubrando... Você sabe que a primeira CPI é justamente por causa disso que você está falando? A primeira CPI que é aberta na Câmara dos Deputados do Brasil é a respeito disso daí que você está falando. Eu sei. É aberta uma CPI para ver o contrato que ele fez com os mercenários que estão lutando com ele em Portugal, se esse contrato se limitava só a Portugal, ou se ele podia invadir o Brasil. Tinha medo que ele pegasse, acabasse com a questão em Portugal e invadisse o Brasil. Cara, tem essa parada que o Paulo tá falando é impressionante porque traz a milícia. E traz a milícia no século XIX. A gente contratava exércitos estrangeiros para lutar pela gente, né? Dom Pedro I, por exemplo, ele vai contratar muitos alemães. E um desses alemães, inclusive, o Rio de Janeiro não é para amador, ele vai exibir, por amor, as roupas íntimas da amante dele. Mas isso daí eu conto daqui a pouco. Dom Pedro contrata muitos mercenários, que era o nome. E hoje talvez a gente poderia traduzir para miliciano, que era uma... Miliciano talvez não seja a melhor tradução, mas eram militares que não eram oficiais, contratados. E vinham para cá lutar. Muitos alemães vieram, os europeus em especial, vieram para lutar, inclusive, contra os portugueses, ou manter
a ordem aqui. Por isso que quando o Paulo Porque fala... não tinha exército. não tinha exército. Né, o Brasil faz a independência e a Marinha, o almirante Cochrane, que estava lutando pela independência... Não é assim que fala o nome desse cara, irmão? Acho Porque que tem é. uma rua lá Acho na... que é. Eu também não sei. Porque... Lá no Ipiranga, né? Lá é tudo nome É, de gente E tem que lá, participou. tem lá na Tijuca também. Na Praça Sans Penha. Sim, Sans Penha. Ele contrata esse cara que era britânico, que tinha feito bobagem lá na Inglaterra, fugiu, foi ser mercenário no Chile, né? No Chile, em Valparaíso, tem uma estátua dele, belíssima. E lá ele é cultuado como herói. Aqui ele foi meio que Ele um virou pirata. rua. E que atuou muito em Santos, né? Ele foi Maranhão, né? Ele vai pilhar Maranhão. Tem uma Nossa! lenda. E aí cai fora do Brasil levando a pilhagem, porque tava pra ser preso no Rio. Um rolo desgraçado. Como esse cara virou rua? E aí não tinha. Então, Porra, o Vidigal virou nome, cara. além dessas pessoas que vinham pra cá e que até tinham patente, teve gente que lutou com Napoleão e que veio pra cá, também na primeira leva de imigrantes que vem, eles eram colocados no exército compulsoriamente. O cara nem tinha entendido direito o que tinha assinado lá em Hamburgo para embarcar para cá com a família. Ele já chega e é colocado no exército. Vai ter no Rio de Janeiro, inclusive, ele sabe essa história, um levante dos irlandeses. Os irlandeses tudo bêbado, eles se levantam contra as tropas brasileiras lá, porque eles não querem cumprir o que é estabelecido, de ter que entrar para o exército. É bem complicado todo esse começo de Brasil. Assim, é um país, cara, que vai sendo formado também a partir da caminhada, né? Não é uma coisa organizada, super estruturada. Nenhuma né? Tipo, Nenhuma é. Mas vem cá, assim, existiam várias repúblicas quando a gente declarou a nossa república aqui? então a América Latina inteira, Toda- né? Então a gente meio que chegou atrasado nesse Total, bonde. não, a gente chegou atrasado um montão de coisa. A gente chegou atrasado na República, a gente atrasou muito, vergonhosamente, no fim da escravidão. Aham. A gente chegou atrasado na implementação de universidade de medicina. Bom, se eu for falar que a gente chegou em último, cara, a gente vai Medicina até amanhã. 1808, primeira faculdade que o Dom João VI... Exato, mas muito atrasado. Por exemplo, o Peru já tinha... Não. Aí se você comparar o que a administração espanhola fazia e a portuguesa, é vergonhoso uma mesmo. vergonha. Então era muito melhor só a colônia espanhola. Não, pelo amor de Deus. Não, aí você tem uma inquisiçãozinha, você que tem- não era a Inquisição Portuguesa, meu filho. Não, Tá, aí tá. não sei. Apesar que é o seguinte, São Paulo sofreu também bastante. Aliás, a Inquisição Portuguesa, e Paulo está fazendo uma comparação que é polêmica entre Inquisição Portuguesa e Inquisição Espanhola. Meu irmão, Inquisição era Inquisição. E muita gente foi levada do Brasil para fora para poder ser julgada e, no caso, ser morta. Por exemplo, mulheres, por serem mulheres, eram julgadas em São Paulo, no Rio de Janeiro, por causa de bruxaria. E sabe como é que era tratada a bruxaria? Era uma interpretação de homens como eu, você e Paulo. Que não manja porra nenhuma de Manja porra nada. nenhuma. Não, E- nada de nada. E E que aí tinha e que faz as suas podcast. vontades, né? E que tinha suas vontades. Mas uma das primeiras é por causa de um caso de duas. Na Exato. Bahia. Que, na verdade, você tá falando da Mimi? Não, Qual é o nome? não lembro. Não, Tá no meu livro Mulheres do Brasil. Porque tem uma que é linda. Tem uma Fazendo história merchandising aqui. que é incrível. Eu falo lindo no sentido de... Que é incrível. Que é o seguinte, o camarada, ele tinha um problema de ereção. Tá. Era isso. E a culpa era da mulher. Ele bota a culpa na mulher. E sabe quem é que vai no julgamento falando que a culpa é da mulher dele? A amante. Fala o seguinte, a culpa é da mulher. Essa mulher vai a julgamento. E quase morre. Jundiaí, se eu não me engano. Jundiaí. Porra. Essa mulher de Jundiaí. E tem uma baita pesquisa de uma pesquisadora chamada Narayan. Esqueci o sobrenome, professora, você me perdoa. Mas ela fez um Ela estudo passou gigantesco. cola e você não lembra o nome dela. Pô, que sacanagem. Não, eu sempre dou a bibliografia, mas eu esqueci o sobrenome. Procurem. É impressionante como foi aceito e como foram levados a Portugal para serem analisados e morte ou não morte. Agora, a espanhola, de fato, a Inquisição, ela vai ser
Pra mim, as duas muito terríveis, mas a espanhola vai ser muito profunda na América Latina. É que aqui a gente não teve esses castigos de fogueira. Não no nosso Os território. autos de fé, não. Levava-se para Portugal e julgava-se isso lá. Então a gente não tem essa coisa viva. Na América Espanhola você tem. Aham. Tanto que tem museu de Inquisição em vários lugares da América Espanhola. Então parece que a de Portugal não foi tudo isso, mas foi. Ela não tinha um tribunal de Santo Ofício fixo no Brasil, mas ela teve em outros lugares do Império Ultramarino Português. Narayan, Porto. Naranhã Porto, Boa. recebeu uma cola aí. Não, recebi. A cola da mulher dele. Pô, a Fernandinha, que criou comigo, que tá na história, falou agora, não vai esquecer da Narayan, ainda mais em temas tão sensíveis como esse.